Olá, pessoal! Boa noite! Chegando aqui, nós estamos começando a live 8 da jornada, do aquecimento da jornada Gestores Extraordinários da Saúde. Que bom estar aqui, que bacana! Hoje nós vamos falar sobre método. Pessoal chegando aí, que legal! Sejam bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre método, nós falamos sobre tempo, filosofei um pouco. E hoje nós vamos falar sobre método, quais são os métodos que vocês precisam dominar para se tornarem gestores extraordinários da saúde. E hoje aqui eu quero ensinar vocês esses métodos, quero que todo mundo saia daqui ciente, olha, eu preciso dominar isso, porque vou falar cada metodologia que vocês precisam saber, cada área que vocês precisam dominar, como é que vocês vão aplicar isso para se tornarem gestores extraordinários da saúde. Esse é o nosso jogo. E vamos começar aqui colocando nas últimas lives, eu falei para vocês a importância da gestão do tempo, falei também de disciplina. Claudemir Rosa, meu amigo, aparecendo por aqui, como vai você? Que coisa boa ele veio aqui comigo. A Grazi aqui também, Liz Lima e Luan. Então nós vamos falar hoje sobre método. Falamos sobre gestão do tempo, falamos sobre disciplina, falamos sobre organização, falamos sobre atitude. E hoje o nosso papo é: se você quer se tornar um gestor extraordinário, domine o método e cresça, tá? Gestão, pessoal, gestão é método. Gestão é atitude, gestão é disciplina, gestão é organização, gestão é tempo, mas gestão também é método. E existe um bloqueio, e eu propus essa live hoje porque existe um bloqueador, um sabotador na carreira de muita gente que acha que gestão é simples e não precisa dominar o método. É assim, eu pego a minha experiência técnica e vou organizando as coisas e as coisas vão acontecendo. E isso é um sabotador na sua carreira. Esse é o tipo da mentalidade que só te atrasa. Tá? A mesma coisa é você achar o seguinte: olha, eu fui ali, fiz um curso qualquer, ou qualquer, eu não quero diminuir o curso não, tá? É um curso, tá? Pode ser até o meu, inclusive, e você volta com aquela teoria toda, não pratica aquela teoria e acha que a teoria somente vai resolver. Não vai também, não vai. Então, gestão é prática, gestão é fundamento e gestão é aplicação. E o fundamento é o que eu chamo de método. Eu tenho um método, que é o GPS Gestor Extraordinário, que ele é baseado em 3 elementos. Ele é baseado em planejamento de carreira, você saber onde você quer chegar, no método, domínio do método, e foco em resultado. Então, são coisas... As 3 coisas são os fundamentos do GPS. Tá, Roberto, mas que método eu preciso dominar? Quais são as metodologias que eu preciso dominar para me tornar um gestor extraordinário? O primeiro método que você precisa dominar, pessoal, é estratégia. Saber para onde vai levar a sua equipe, saber para onde vai direcionar a sua vida, saber traçar caminhos, saber traçar cenários, saber fazer análise de ambiente. Saber estabelecer o Everest conjunto. Qual é o Everest? Qual é o morro que eu vou levar a minha equipe? A montanha que eu vou levar a minha equipe para escalar? Como cada um vai contribuir com essa jornada? E dentro dessa questão de estratégia, eu queria começar agora abrindo um parênteses e pedir a vocês o seguinte, pessoal. Vamos aproveitar o momento e vamos ser estratégicos. Vamos mandar, quem está aí no Insta, manda um direct para as pessoas que acham que precisam ouvir falar de método, que podem se beneficiar disso, que estão enroladas no dia a dia. Quem está aqui no Facebook, quem está aqui no YouTube, compartilha
Compartilha aí com todo mundo. Pega o link, copia, manda para essas pessoas, convida elas para virem participar da live aqui com a gente. E quem ainda não se inscreveu para a Jornada Gestores Extraordinários, semana que vem, se inscreve. O link está na bio, no YouTube, o link está na bio, e aqui no Face e no Instagram o link está na bio, e aqui no Face e no YouTube o link está passando aqui na página, tá? Então se inscreve e vamos voltar. Qual é o primeiro método que vocês precisam dominar? Estratégia, tá? Para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Então, o que é que eu digo a vocês? Definir o Everest. Mas definir o Everest não pode ser um ato de achismo. Eu acho que. Dominar estratégia é definir ideologia. É você definir na sua área qual é a missão da sua área, qual é a visão da sua área. Onde é que vocês querem chegar? Por que é que vocês existem? Qual é a proposta de valor da sua área? Aí você vai fazer uma análise de ambiente. Ambiente externo, ambiente interno. Tem gente que diz, eu vou fazer só gestão ágil, gestão clássica. Olha, eu dou aula de gestão ágil, dou aula de gestão clássica, e digo para vocês, a melhor metodologia é o conjunto da obra. Eu, quando faço trabalho utilizando gestão ágil, eu uso matriz SWOT, eu uso BCG, eu uso análise de cenário, eu uso tudo. A gestão ágil, ela não dispensa os outros métodos. Então, é importante que você domine os métodos clássicos e os métodos ágeis. Para você poder, como eu digo, o seu cinto do Batman está repleto de ferramentas para você sacar a melhor ferramenta do momento. Não adianta se eu tenho um prego e ir com chave de fenda, o prego não vai entrar. Não adianta se eu tenho um parafuso querer resolver com martelo. O gestor extraordinário, ele tem domínio de diversos métodos, sabe aplicar e sabe escolher qual é o método correto. Para o prego, martelo. Para o parafuso, chave de fenda. E isso é que vai fazer de vocês gestores extraordinários. Domínio do método. Então, quando eu falo de elaborar um planejamento, eu estou falando de ideologia, eu estou falando de análise de cenário, eu estou falando de traçar estratégias, definir metas, definir objetivos, eu estou falando de desdobrar esse planejamento. E esse planejamento ele deve ser feito em conjunto, em equipe, construção compartilhada. Lembra o que eu venho falando desde segunda-feira também? Não adianta ser gestor do eu sozinho. Gestor é liderar equipe, formar time. Então, construção da estratégia com o time. Ah, o time vai definir as metas? Não, né? Claro que não. Mas vai participar da definição do caminho para alcançar as metas. Porque as metas normalmente vêm de cima. Isso aí, até que mude, é a realidade. E aí, mas o que é que nós escolhemos? Eu vou pela direita, eu vou pela esquerda, eu vou pelo meio? Eu vou por cima, eu vou por baixo? O caminho, o time pode escolher juntos. O desdobramento, o time pode escolher junto. Por quê? Porque aí começa a construção do objetivo compartilhado. E o objetivo compartilhado é justamente o Everest do grupo. É o grupo todo olhar aquela montanha enorme e dizer assim, nós vamos conseguir. Nós vamos alcançar. Nós vamos colocar o nosso representante com a bandeira no topo. E o representante com a bandeira no topo, pessoal, não necessariamente é o líder. É o grupo que vence. O grupo vence. Então, primeiro método que precisa ser dominado, estratégia. Depois que você define a estratégia, você precisa saber implementar essa estratégia. Quantos de vocês não passa pela situação de que o planejamento estratégico em março ninguém lembra mais no hospital? Planejamento estratégico, ele tem uma vida espasmódica. É assim, em dezembro ele nasce. Em março ele vai para a gaveta.
Em novembro, ele reaparece com aquela sensação de não batemos as metas. Mas não é assim que tem que funcionar. O planejamento estratégico ele é para ser o guia do ano inteiro. Ele é para ser o guia do desdobramento das metas anuais serem transformadas em mensais, serem transformadas em semanais. E essa capacidade de implementação, de unir os recursos que eu tenho para levar a minha equipe para alcançar o objetivo, é a capacidade de execução estratégica. Então, eu preciso ser capaz de formular uma boa estratégia, eu preciso ser capaz de executar a estratégia. E aí não dá para ser duro. Por quê? Porque todo plano é perfeito até o dia que começa. Põe um óleozinho, entende o seguinte, planejamento é uma trilha, não é um trilho. E ó, vamos na trilha, passando pelos obstáculos para garantir o resultado. E aí vem a terceira habilidade estratégica. A primeira habilidade estratégica é elaborar o planejamento. Segunda habilidade estratégica é executar o plano. Ter disciplina e organização para executar o plano. Terceira capacidade estratégica, monitorar de forma sistemática. Monitorar é tão importante quanto elaborar e executar. Por quê? Para você não se perder. É muito comum se perder nesse processo. É muito comum você começar um plano, daqui a pouco acontece uma coisa, acontece outra, e daqui a pouco você está indo para o lado, e você não está monitorando, você, regula. Então, primeiro método que você precisa dominar, estratégia. Definir, executar e monitorar a execução da sua estratégia. Ok? Então, já temos o primeiro método. Segundo método que você deve dominar para se tornar um gestor extraordinário da saúde, gestão de pessoas. Liderança. Saber fazer o seu time funcionar, saber interagir com as pessoas, saber motivar as pessoas, saber engajar as pessoas, saber cobrar as pessoas, saber puxar a orelha quando necessário, saber reconhecer quando necessário, comemorar quando vencer, aprender quando ganhar e quando perder. Aprender sempre. Então, trabalhar com pessoas, criar um ambiente para que a sua equipe se motive para alcançar o Everest é uma das maiores capacidades dos gestores extraordinários. Engajar o time. E quando eu falo engajar, não é só aquele time que está diretamente ligado a você, é engajar a cadeia inteira. Se você é gerente, você tem que engajar seus coordenadores, que vão engajar os supervisores, que vão engajar a equipe final, a equipe da operação. E você, independente do local da cadeia que você esteja, você tem que garantir esse resultado até o final. Afinal de contas, senão você não entrega. O que adianta você ser gerente? Ter bons coordenadores engajados, mas a turma da supervisão não consegue engajar, é no chicote. Não resolveu. Então, liderar pelo exemplo e engajar as pessoas. Segunda habilidade, gestão de pessoas e liderança. Então, observe, eu vou definir um objetivo compartilhado, eu vou traçar os planos para alcançar, eu vou monitorar, e eu vou engajar meu time, eu vou energizar meu time, eu vou motivar meu time. Mas eu vou engajar, eu vou motivar, eu vou energizar. Qual é a regra do jogo? Terceira habilidade, terceiro método. Processos. Não tem mágica. Processos. Processo é a regra do jogo. Defina a regra do jogo. Processos. Então, você precisa também desenvolver a habilidade de saber olhar sistemicamente, saber olhar processo, saber formalizar processo, ter domínio de técnicas, BPMN, por exemplo, para que você possa
utilizar essas técnicas para reestruturar o seu trabalho, ou estruturar muitas vezes o seu trabalho. E você pode começar estruturando e com o tempo você vai reestruturando. Por quê? Porque o processo é contínuo, não para nunca. Então, primeira habilidade, estratégia. Segunda habilidade, liderança e gestão de pessoas. Terceira habilidade, processos. Como é que eu vou gerir a minha equipe? Como é que eu vou alocar o meu time se eu não conheço a regra do jogo? Imagina agora a gente entrando num campo de futebol e você é o treinador do time, tem 11 jogadores ali, e você não conhece a regra do jogo, não sabe que tem que fazer a bola passar por dentro da trave, não sabe que existe impedimento, não sabe que existe ataque, meio-campo, defesa e goleiro, não sabe qual é o papel de cada um, e aí é aquele baba de menino. Baba é um termo que a gente usa aqui, é pelada. Algumas cidades usam pelada de menino. 50 meninos correndo atrás da bola e ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe qual é o jogo, ninguém sabe como é que vai ganhar, quem vai ganhar. Então, se não tem processo, se não tem regra definida, é pelada de menino. É jogo de futebol. Olha os meninos de 6, 7 anos jogando futebol, que você vai ver aquilo ali, 50 correndo atrás da bola. Ah, mas não são 11 de cada lado, são 6 de cada lado? Não, rapaz, bota todo mundo na quadra, joga a bola no meio e vamos ver o que é que dá. Então, a falta do processo faz com que cada um faça o que acha certo. Mas o que cada um acha certo não necessariamente é o melhor para atingir o topo do Everest. É o melhor para alcançar o objetivo. E dentro disso, não podemos perder de vista que nós temos uma meta. E nós temos que alcançar essa meta. Afinal de contas, o que é o gestor extraordinário? É o profissional que alcança resultados acima da média de forma contínua e consistente. E com isso, acelera a sua carreira e alcança seus objetivos profissionais. Então, quando eu estou falando do gestor extraordinário, eu estou falando do profissional que bate meta, que alcança resultado acima da média, de forma contínua e consistente. Contínuo e consistente significa que não é espasmódico, não é esse ano é 10, amanhã é 0, depois é 100, depois é 1000, depois é 500. É contínuo. Eu tenho um time que sabe jogar, que conhece a regra do jogo e que joga para ganhar. Ah, Roberto, eventualmente perde? Perde, claro. Todo time de vez em quando perde. Quando perde, o que é que a gente faz? Aprende. E quando ganha, o que é que a gente faz? Aprende. Então, o primeiro método é estratégia. Definir, executar, monitorar. Segundo método, gestão de pessoas. Gestão de pessoas é método, não é habilidade, não é dom. É técnica. Liderança é técnica, é aprendida. Então, se vocês me vissem no colegial, vocês iam dizer que eu jamais iria liderar nada, eu não tinha habilidade. E eu desenvolvi essa habilidade. E liderei muitas equipes. Então, liderança é desenvolvido. Basta a gente querer aprender, como tudo na vida a gente aprende. Gestão de pessoas é método, é técnica. E aí nós temos que aprender também tecnologias. Não adianta achar que a gente vai viver num mundo em que eu vou me informar sobre tecnologias no Zap. Eu vou perguntar a um amigo como é? Não pode, não dá. Não dá. Então, você tem que ter domínio também. Ah, eu preciso ser um técnico com formação em tecnologia para entender os bits e os bytes? Claro que não. Mas você tem que entender o suficiente para saber o seguinte: como cada tecnologia pode me ajudar, onde ela pode me ajudar e como eu posso viabilizar implantá-la dentro da minha área, dentro do meu setor, dentro da minha instituição. Não dá hoje para você achar que você é um ás da tecnologia porque consegue usar bem o celular. Não funciona assim. Quando nós vamos para a nossa vida
profissional, as decisões são maiores do que o celular, do que usar o app bonitinho, bacaninha do celular. E olha que eu posso falar isso porque eu sou um péssimo usuário do celular. Então, assim, eu tenho uma garotada aqui na minha equipe que eu fico perguntando como é que faz as coisas. Por quê? Porque aquilo para mim não é importante. Por quê? Porque as decisões sobre tecnologia não estão ali. E eu, aos pouquinhos, vou aprendendo. Já sei bastante coisa, mas tudo que eu dou importância eu aprendo. Então, a gente precisa entender quais são as tecnologias que estão na próxima curva, o que é que está vindo, como é que essas tecnologias vão impactar o nosso dia a dia, como é que essas tecnologias vão impactar o futuro da minha organização, como é que essas tecnologias vão impactar a minha vida profissional. Como é que eu vou decidir com a minha equipe um caminho se eu não estou olhando um pouco à frente? Então, entender essas tecnologias é fundamental. Vejam que o gestor extraordinário é o conjunto. É o conjunto da obra. Por isso que eu digo, gestor extraordinário não é formação, é transformação. Você se transforma no gestor ou numa gestora extraordinária. E enquanto eu molho a garganta aqui, enquanto eu bebo minha aguinha, respiro, vamos lá. Comentários, pessoal. O que é que vocês acham do método, da disciplina? O que é que vocês acham da organização? O que é que vocês acham da atitude? Quem esteve comigo na aula sobre gestão do tempo, me empolguei, filosofei pra caramba. Como é essa transformação no gestor extraordinário para entregar resultado, para ter resultado na sua vida pessoal? Então vamos lá, quem quiser participar, os comentários estão aí abertos. Tá? Então, o que é o nosso gestor extraordinário que constrói o resultado? Agora olhem, ele tem que ter um Everest, saber traçar os planos para escalar a montanha, saber monitorar para não morrer no caminho, definir os processos que são a regra do jogo, senão a montanha te mata. Saber liderar a equipe. Saber montar a equipe. Saber transformar a equipe num time com um objetivo compartilhado e único. Mesmo que tenha mais de um objetivo, ele é único para aquele grupo. Tem mais de uma meta, não tem problema, mas o objetivo compartilhado é único. É único para o grupo. Saber usar tecnologias, ter disciplina, ter atitude. É essa transformação que é o nosso desafio fazer, ajudar vocês para que vocês se tornem os gestores e as gestoras extraordinárias. É o domínio desses métodos, é a prática, é a aplicação, é a relação com a equipe, é a construção da confiança. É isso que vai trazer para vocês resultado. É isso que vai fazer cada vez mais com que vocês vão mais longe, com que vocês se tornem referência, que construa a autoridade profissional de vocês. Agora olha para o lado. Olha para vocês, olha para o ambiente. Olha a oportunidade que tem para vocês saírem na frente. Aí a Suede está perguntando aqui. Boa noite, um gestor consegue gerir de outro estado uma empresa na área de idosos? Eu fiz assim, Suede, eu cheguei a gerir 400 pessoas, tocando 70, em média, projetos de médio e grande porte simultaneamente, em 4 ou 5 países diferentes, em 16, 17 estados diferentes, e tudo funcionava. E nós batíamos meta ano após ano, ano após ano. Mês após mês, ia corrigindo, ia aprendendo, ia dando as topadas, ia treinando a equipe, ia melhorando,
Então, distância física não é problema. O que você precisa ter é método. Como eu vou fazer isso? Se a pessoa que está buscando praticar isso, o método dela é o chamado, conhecido método do olho, eu só confio no que eu estou vendo. Eu preciso ver as pessoas trabalhando. Eu não tenho uma forma de monitorar o andamento do trabalho. Eu não tenho metas para que as pessoas alcancem. Então, eu vou gerir a atividade do dia a dia. Aí não funciona. Aí definitivamente não funciona. Mas se você tem metas estabelecidas, se você tem o caminho acordado, se você tem uma liderança local que vai te reportar, se você tem processos definidos, se você tem um bom sistema de monitoramento, se você tem uma tecnologia que te ajude a monitorar, você não precisa estar lá. E olha que lá pode ser outra sala. Lá pode ser outro estado. Lá pode ser outro país. E olha, eu geri isso durante muitos anos dessa forma. Tanto que quando chegou essa pandemia, que o pessoal disse trabalho remoto, a GE Saúde já é remota. Aqui cada um trabalha num canto do Brasil. E as coisas funcionam. Eu faço esse vídeo com você, já teve a edição em São Paulo, já teve a pessoa que trabalha de tráfego no Paraná, já teve consultores em Belo Horizonte, consultores em São Paulo, consultores no Paraná, consultores na Bahia, consultores... É método. Que diferença faz? Eu não vou estar ali, olha, nas pessoas trabalharem todo dia, eu tenho que ter um método, tenho que ter pessoas qualificadas, comprometidas, engajadas, porque aí entra, não dá para pensar que você vai deixar na sua equipe uma pessoa que não tá na balada, porque aquela pessoa que não está na balada, que não está engajada, você tem que olhar para ver se ela está trabalhando. Se ela está comprometida, ela vai entregar o resultado. Então, essa forma de exercer a sua liderança. E olha que, o que é que eu falei? Eu falei de liderança, eu falei de gestão de pessoas, eu falei de processo, eu falei de tecnologia, eu falei de estratégia. Acabou a distância. Acabou a distância. A Maísa está colocando, não há futuro sem entender e interagir minimamente com as tecnologias. Duro é todo dia ter que aprender sobre cada coisa que aparece no segmento, na vida. Maísa, daqui para frente é assim. E olha que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas, por exemplo, eu me formei em tecnologia na época que esse curso existia, se chamava processamento de dados. Eu me formei em 1987 e de 1987 para cá, essa é a minha rotina. Não mudou nada para mim. De 1987 para cá, é a tecnologia mudando todo ano, atualizando toda hora, os ciclos foram se tornando menores. Deixa eu contar uma coisa para você. O primeiro sistema que eu desenvolvi, o primeiro produto de software que eu desenvolvi, esse produto ficou pronto ali mais ou menos em 1989, a gente começou a vender ele, final de 89, 1990, minha empresa foi fundada, minha primeira empresa foi fundada em 88. E a gente começou a vender esse produto de uma forma mais empacotada, não como prestação de serviço, ali, começo de 1990. O primeiro ciclo desse produto foram 10 anos, mais ou menos. Por quê? Porque eu lancei o segundo produto, ali, nem foi nem 10 anos, eu lancei o segundo produto em 1997. Então foram 7 anos. O segundo ciclo tecnológico foi 5 anos. O terceiro ciclo tecnológico já foram 3 anos. Hoje, os ciclos tecnológicos, em alguns segmentos, são anuais. E eu estou falando de quem está por trás produzindo. Imagina nós agora me colocando na posição de consumidor dessa tecnologia. É todo dia. Então, a boa notícia é que esse problema é para todo mundo, mas para você se tornar, e você vai se tornar, uma gestora extraordinária, você vai fazer disso um processo. O aprendizado vai se tornar um processo, não um peso. Por quê? Porque você começa a usar a sua experiência, a sua base, para alavancar o próximo aprendizado.
Quanto mais você vai aumentando a base, o fundamento, a prática, a experiência, mais sólido fica o seu edifício. Mais sólido fica a sua base para dar o próximo passo. E daqui para frente, para quem chegou agora nessa realidade de transformar, de mudar todo dia, daqui para frente é só isso. Vai ser todo ano, todo mês, a cada 6 meses, nós vamos receber uma novidade que vai mudar alguma coisa significativamente. Ah, Roberto, vai mudar tudo na vida da gente? Vai mudar? Não, não vai. Não vai. Mas vão ser pequenas mudanças que vão se incorporando, que quando nós pensamos que não, já mudou. Observe uma coisa. Vou fazer esse exercício para vocês verem como essa questão é importante da gente ter uma estratégia, ter processos, saber gerir pessoas, ter liderança, domínio da tecnologia, porque isso é sua base. A construção desse método é sua base, é o alicerce. E o alicerce, ele não muda muito aqui em cima, ó. Aqui em cima do prédio está mudando todo dia, mudando. As mudanças, à medida que elas vão descendo para o alicerce, elas são mais lentas. Por quê? Porque o alicerce é a base que você tem e ele vai assimilando essa mudança. Se você tem uma base muito sólida, você vê que você consegue assimilar mais isso. Por quê? Porque você está girando a 1000 aqui em cima, mas você está girando mais lentamente aqui embaixo. Por quê? Porque tem que mudar tudo. E não muda tudo todo dia. Olha o exemplo. Esse celular que eu estou transmitindo aqui para vocês que estão no Insta. 2007, 12 anos atrás, não existia smartphone. Vocês lembram? 10, 12 anos atrás, não tinha. Olha o que aconteceu em 10 anos. Olha como isso veio crescendo. Parece aquela música de Peninha, foi crescendo, e me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. E isso nos envolveu. E é assim que a tecnologia está fazendo. Ela tá simplesmente entrando aqui e a gente não se dá conta e daqui a pouco... E aí, por que você precisa de uma base sólida? Para entender, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui é blockchain, isso aqui é tecnologia de gestão, isso aqui é internet, isso aqui é XPTO, isso aqui é Z. E você fica olhando as coisas se movimentarem. Porque o que você vai ver é o seguinte, tudo isso são 6, 10 tecnologias que vão se combinando, gerando novas tecnologias e vão se combinando. Quando você entende a base, você diz, opa, ó, isso aqui é a combinação, vou por aqui. Aí você olha seus processos com base nesse olhar. Você olha a sua estratégia com base nesse olhar. E você vai construindo essa base, esse alicerce do método. E esse alicerce, ele é fundamento é teoria, é importante. Ele é prática, porque a teoria precisa ser praticada para você ter experiência. A experiência vai te facilitar resolver os problemas, enxergar mais longe, enxergar as cascas de banana, enxergar as oportunidades. Isso que vai dar é a experiência, a teoria não dá. Mas se você não tiver a teoria, você também não consegue enxergar tudo. Por isso que tem que ter fundamento e tem que ter experiência, tem que ter prática. E aí você constrói um alicerce sólido. E aí você pode, Suede, gerir onde tiver. Está na China. Você está sabendo tudo o que está acontecendo lá. Sem precisar olhar. Por quê? Porque existe método que você sabe como funciona. Existe monitoramento, você está vendo os indicadores de progresso, os indicadores de qualidade, os indicadores de evolução. As pessoas estão capacitadas, estão qualificadas. Você tem as suas lideranças lá para lhe reportar. E você tem um objetivo para as pessoas atingirem. Agora, sem essas coisas, sem esses elementos, sem esse método, sabe o que é que acontece? O que acontece hoje na maioria do dia a dia dos hospitais. A única coisa que existe é incêndio. Todo mundo parece que está em esteira de academia. Anda. No final do dia está morto, cansado, vermelho e não saiu do lugar.
Falta método, falta base, falta alicerce, falta objetivo, falta processo, falta tecnologia, falta liderança. Normalmente não falta tudo não, tá? Falta uma coisa ou outra e a coisa vai, porque também se falta tudo é o caos. Mas é a gente olhar o seguinte, o que é que eu preciso corrigir? E outra coisa, não dá para pensar em corrigir tudo de vez, pessoal. Tem que traçar um plano e resolvendo um problema de cada vez. Aí tem uma coisa que vocês, mulheres, são sensacionais. Eu adoro trabalhar com mulher. Adoro, adoro, adoro. Assim. Normalmente as minhas equipes, a maioria, a grande maioria é mulher. Por quê? Porque vocês têm uma habilidade que eu, por exemplo, não tenho. Eu só sei fazer uma coisa de cada vez. Vocês, mulheres, têm uma habilidade maravilhosa que conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu acho isso sensacional. Pensa uma coisa que eu tenho inveja. Pensa uma coisa que eu queria ter. Você pensar assim, diga uma coisa que Roberto Gordilho, que ele queria ter. Eu queria ter isso. Na boa, queria. Não tenho. Não tenho. Eu tenho que organizar e ir um problema de cada vez, senão eu não consigo sair do lugar. Então, vamos construir, pessoal, o alicerce. Vamos construir o alicerce. O Cid está colocando aqui. Estou com terceirização de faturamento em uma clínica. Faço mapeamento de processo nos setores, front office, assistencial, compilei 2 anos de ensinamentos do senhor, certo? Cid, é a base, Cid. Processo é a regra do jogo. Processo é a regra do jogo. Mas tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter foco, tem que entender qual é a tecnologia que vai ajudar a gente a alcançar os objetivos. Aí vem, se eu não tenho estratégia, se eu não sei onde eu quero chegar, eu tenho processo para quê? Eu tenho tecnologia para quê? Eu vou liderar para quê? Aí o que é que sobra? Sobra o dia a dia. Sobra o dia a dia. Sobra resolver a tarefa, apagar incêndio, resolver problema. Apurriação. Apurriação. Isso não é gestão, isso é apurriação. Apurriação é um termo baiano, pessoal, é chateação. Eu preciso, de vez em quando, ajustar aqui o vocabulário. Então, sobra chateação. Por quê? Faltou estratégia, faltou rumo, faltou processo, faltou foco, faltou monitoramento, faltou liderança, faltou engajamento, gestão de pessoas, engajamento, motivação, treinamento. Então, pessoal, gestão é método. Vamos construir nosso alicerce de forma sólida. Porque a mudança aqui em cima, ela é muito grande, ela é muito rápida. Mas quando você tem um alicerce sólido, você consegue se mover melhor com essa mudança e ir assimilando ela muito melhor. E melhor não é mais lento, melhor é mais rápido, inclusive. E você vai assimilando essa mudança no seu alicerce e ela vai fortalecendo o seu alicerce. Então, gestão é método. Tem também a parte da gestão do tempo, das decisões, da atitude, fundamental. Um gestor extraordinário, ele olha na frente, ele desenvolve uma visão mais ampla. Por quê? Porque tem um bom alicerce, tem um bom fundamento, tem uma boa base. E a base é composta de fundamento e prática. Fundamento mais prática igual experiência. E não é a experiência de fazer... Tem uma questão sobre experiência que eu acho importante, eu vou colocar para vocês, está em um dos meus vídeos aí, não lembro qual, que eu falo, que é o seguinte, às vezes as pessoas chegam para mim, eu estou numa entrevista, entrevistando gestores para compor as equipes dos meus clientes, o pessoal chega para mim e diz assim, não, porque eu tenho 20 anos de experiência. A primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte, se ele tem 1 vezes 20 ou 20 vezes 1. E olha como é diferente. 1 vezes 20, ele faz a mesma coisa 20 vezes, ou seja, ele está há 20 anos fazendo a mesma coisa. Ou seja, ele não tem 20 anos de experiência, ele tem 1 ano de experiência replicado 20 vezes. Só sabe fazer aquilo. Já tem o outro que tem 20 vezes 1.
Ele tem uma experiência vasta, passou por diversas áreas, viu várias coisas, ocupou funções em diversos níveis, cresceu, estudou. Sabe, você olha assim, você vê uma experiência rica. É 20 vezes 1. Então, olha a diferença da experiência. Olha a diferença. A sua experiência ela vai construindo o seu alicerce. Se você está há 20 anos fazendo a mesma coisa, na mesma função, no mesmo lugar, você tem 20 vezes 1. Você fez 20 vezes a mesma coisa. Se eu pego, vou pegar o exemplo da ferramenta agora. Eu tenho 20 pregos na parede, eu vou com o martelo e prego os 20 pregos. Eu aprendi a usar outra ferramenta? Não. Agora, se eu tenho um prego, um parafuso, uma coisa para cortar, habilidades diferentes, e eu vou aprendendo cada uma. Quando eu chego no final, eu tenho uma base muito mais sólida para resolver o problema. Meu cinto do Batman, meu cinto de ferramentas, ele está muito mais rico. Ele não tem um martelo que funciona muito bem, mas muito bem. E aí é aquela história, para quem só tem martelo, todo problema parece prego. E adianta o quê? A vida não é cheia de prego. Tem hora que vem prego, tem hora que vem parafuso, tem hora que vem madeira, tem hora que vem fibra de vidro. Cada hora vem uma coisa diferente. A gente não sabe o que vem, tem que estar preparado. Então, pessoal, vamos cuidar do fundamento. O processo de transformação de vocês em gestores extraordinários requer o quê? Construção, fortalecimento da base. Porque com uma base sólida, um bom fundamento, bastante experiência, você vai ter muito mais habilidade. Tem uma coisa, pessoal, que aparece nas minhas pesquisas, é frequente. Vocês, quando se inscreveram na Semana Gestores Extraordinários, quem ainda não se inscreveu, vai lá. Quem está no Insta não se inscreveu, se inscreve. Clica na bio e se inscreve. Vocês que estão aqui comigo no Facebook e no Instagram, tá aí o link de novo. Vai lá, se inscreve, manda no direct, convida todo mundo, convida os amigos. Galera, 100% gratuita. Nós estamos aqui só no aquecimento. Semana que vem tem muito mais. Então, pessoal, quando vocês estão... Me perdi. Fui falar aqui da semana, me voou, tá? Então, deixa eu reencaixar aqui o pensamento. Quando nós estamos criando essa base, é importante que essa base seja múltipla experiência, 1 vezes 20, não 20 vezes 1. Para que a gente enriqueça o nosso processo de liderança, de gestão, e saiba se comportar para cada situação. E saiba olhar e ver o seguinte, opa, aquilo ali, já vi parecido aqui, ou não vi, vou aprender, mas eu tenho mais traquejo para aprender. Já me lembrei agora o que eu ia falar. Agora, peguei. Pessoal, aparece nas pesquisas da gente, o pessoal na faixa de 50 anos, com medo, perguntando se ainda vai ter espaço. E eu digo, galera, eu tenho 50 anos e eu estou vendo um espaço do tamanho do mundo na minha frente, eu tenho 53. Agora, como é que está seu fundamento? Como é que está seu alicerce? É 20 vezes 1 ou 1 vezes 20? Você tem experiência, só sabe bater prego? Ou você sabe usar múltiplas ferramentas? O que define não é a idade. O que define é como você está preparado e quão preparado você está para viver nesse mundo. Sua cabeça está aberta ou você é daquele que fica sentado dizendo eu estou muito velho para isso? Não tem nada a ver com idade, tem a ver com cabeça. Tem a ver com alicerce, tem a ver com fundamento, tem a ver com experiência, tem a ver com como você leva tudo isso. Eu tenho amigos da minha idade, 53, 54 anos, que eu vou conversar com eles. Eu parei de conversar com eles, né? Eu parei de sair com eles. Agora a pandemia foi um alívio, porque eu saía com eles só falavam que está esperando se aposentar. Eu saía de lá, parecia que eu tinha tomado uma surra e não 3 cervejas.
Saí de lá esgotado, com aquela energia me esgotando. Sai para lá, sai para lá. Show, sai daqui que esse corpo não te pertence. Eu estou no auge da minha vida profissional, no auge da minha produção, no auge do meu preparo. E aí eu olho as pessoas com 50 anos olhando para mim, perguntando, Roberto, eu ainda tenho espaço? Eu digo, depende de você. Não depende de mim, depende de você. O mercado contrata pessoas de 50 anos? Claro que contrata. É só ter a cabeça certa, a base certa, o alicerce certo. A atitude certa. E aí você vai dar em tudo quanto é menino de 20 e 30. Agora, não dá para ter 50 anos, ficar sonhando em se aposentar e reclamar do mercado. Não dá para chegar, já acordar cansado e dizer assim, o mercado não contrata. Não, o mercado não contrata não, pô. Tu tá errado. Então, pessoal, não é questão de idade, não é questão de nada disso. É como a gente constrói a nossa base. Ah, Roberto, eu não construí minha base até aqui. Eu fiz 1 vezes 20. Comece logo. O que eu não fiz até hoje, eu não vou fazer nunca mais? Outro dia eu estava com um problema com meu filho e desentendimento. Meu filho adora música, toca pra caramba violão. E eu resolvi fazer o seguinte, eu vou aprender a tocar violão para ter uma coisa em comum com ele. E comecei a tomar aula de violão. E, pessoal, um caos, uma negação. Eu, como músico, realmente morria de fome, tá? Uma habilidade que eu não desenvolvi ao longo da minha vida. Mas funcionou. Quebrei o gelo com ele. Hoje temos uma relação sensacional. De vez em quando faz um luau. Ele toca, eu finjo que toco. E vamos aprender coisas novas. Cada dia a gente tem que aprender coisas novas. Aí eu vejo as pessoas olhando para mim e dizem assim, não, eu tô muito velho para aprender isso. Pelo amor de Deus, o problema está no mercado. Pessoal, o fundamento pode ser construído a qualquer tempo da vida. Teoria, prática, experiência, atitude, disciplina, organização e energia. Energia. Então, tudo é método. Para tudo é método. Então, pessoal, domina o método, domina estratégia, domina liderança, gestão de pessoas, domina processos, gestão de processos, domina tecnologia, bota aí uma pitada. Eu adoro cozinhar, vou dar agora uma receita de um prato para vocês, tá? E cozinhar é diferente, cozinhar eu sou bom, cozinhar eu cozinho direitinho mesmo. Então, vou dar uma receita aqui para vocês. Você vai pegar o seu prato, vai pegar uma panela bonita, uma panela bacana que você tenha e vai colocar. Primeiro ingrediente, estratégia. E aí, estratégia é um ingrediente triplo. Você vai colocar estratégia, definição, estratégia, execução, estratégia, monitoramento. Segundo ingrediente importante, liderança. Terceiro ingrediente importante para o nosso prato, gestão de pessoas. Quarto ingrediente importante, processos, gestão de processos. Olha o nosso prato ficando bonito, o nosso alicerce sendo construído. Quinto ingrediente importante do nosso prato, tecnologia. Domínio, saber, entender as tecnologias que estão aí pela frente. Não precisa ser técnico, não, mas tem que entender, tem que conhecer. Tem que ter alguma familiaridade, pelo menos com os termos, para estar ligado. E aí temos os ingredientes. Agora vamos temperar nosso prato. E aí nós vamos temperar com o quê? Disciplina, organização, atitude, gestão do tempo. Botem fogo baixo e vocês vão ver que delícia extraordinária isso vai fazer na vida de vocês. Como isso vai ser, a quem é mais velho, eu vou falar um agora que quem é mais velho vai entender, quem é mais novo não vai entender. Isso vai ser o espinafre do Popeye. Ah, agora eu fui longe, diga a verdade. Agora eu fui longe. Tá? Então, agora o espinafre do Popeye, todo mundo que tem aí de 40 para cima entendeu. Quem tem 40 para baixo não sacou nada. Tá? A Thelma está colocando aqui
Pedindo para eu explicar de novo, 20 vezes 1. Thelma, é o seguinte, isso aí tem a ver quando a gente analisa a história de um profissional, ou a sua história, a minha história, é assim. Imagina uma pessoa que tem 20 anos de experiência, tá? Eu vou pegar, hoje eu falei com um amigo, vou pegar esse exemplo, exatamente esse exemplo hoje. Hoje eu falei com um amigo que eu tinha muitos anos que eu não via, ele me ligou hoje, e a gente ficou um tempo batendo papo. E esse amigo meu, em 1988, eu passei num concurso público. Passei em terceiro lugar no concurso público. Eu tinha 21 anos. E esse amigo meu, ele passou no mesmo concurso que eu. Igualzinho. Passamos juntos no concurso. Tá? 6 meses depois, eu achei que aquilo não era para mim, pedi demissão e fui tocar minha vida. Esse amigo meu seguiu lá. Na função para a qual nós fomos admitidos no concurso. E ele continua na mesma função. Ele faz um monte de outras coisas na vida, curte música, é músico, não sei o quê, mas ele continua na mesma função profissional, inclusive na mesma função, no mesmo órgão, na mesma função. Melhorou um pouco, assumiu por um tempo a coordenação, mas a mesma função. Tá? A gente sabe que a progressão no serviço público ela é lenta e ele continua lá com a mesma função, melhorou um pouco, melhorou nível, não sei o quê, mas vamos colocar aqui a mesma função. A experiência dele, se eu for analisar, pegar esse amigo meu, que se eu for analisar, ele tem 30 vezes 1. Não é verdade? Ele tem 30 anos fazendo a mesma coisa. É 30 vezes 1. Agora eu vou pegar o contrário. Ao outro lado daquela conversa. Eu comecei minha vida como programador. Me formei em processamento de dados, comecei como programador. Fui promovido a analista de sistemas. Fundei minha empresa, virei empreendedor. Na minha empresa eu aprendi a administrar. Eu aprendi gestão, eu aprendi a desenvolver sistemas, eu aprendi a entregar sistemas, eu aprendi a treinar pessoas. Depois essa empresa cresceu e eu me estressei, terminei metendo os pés pelas mãos, precisei vender, vendi, fundei outra empresa, corrigi esses problemas todos. E nesse meio tempo eu trabalhei com fazenda de camarão, eu trabalhei com fazenda de gado, eu trabalhei fornecendo o sistema, viu? Eu não era dono das coisas, não, eu era fornecedor do sistema de gestão. E construtoras, bancos, empresas de comércio, e fui enriquecendo minha experiência. Fiz diversos cursos, diversas pós-graduações, formações extra, formação executiva. E aí entrei na saúde, comecei a me especializar em saúde pública, depois me especializar em hospitais, aí me especializei em hospitais. Depois juntei gestão, hospitais, gestor extraordinário. Olha a diferença de 1 vezes 20 e 20 vezes 1. Olha a diferença da construção profissional. Quer dizer, o meu cinto do Batman ainda tem muito para melhorar, ainda tem muito para evoluir, mas tem um monte de ferramentas. Esse amigo meu provavelmente tem muito menos ferramentas. Por quê? Porque ele não foi exposto a situações que ele precisou desenvolver essas ferramentas. Então essa é a diferença entre 1 vezes 20 e 20 vezes 1. E nós precisamos avaliar como é a nossa experiência. A nossa experiência, ela é uma experiência rica que solidificou, sedimentou, consolidou o nosso alicerce aqui, o nosso cinto do Batman está rico para eu poder sacar em diversas situações, ou na minha caixa de ferramentas só tem martelo e todo problema que vem eu olho como prego. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. E hoje, quando nós olhamos, nós profissionais cinquentões, galera, o mundo é nosso. É só a gente saber mexer, saber fazer. O mundo é nosso. O mundo não é da turma de 30, não é da turma de 20, não. O mundo é nosso. Agora, nós temos a atitude para liderar? Ou a gente está esperando a aposentadoria chegar e rezando todo dia para o tempo passar? Aí não dá, né? Aí não foi. Aí o problema não é o tempo, o problema não é a idade, o problema não é nada disso, o problema é a cabeça. O problema é o alicerce. O problema é a base. Então, pessoal, é isso que a gente vai... É método. Gestão é método. Gestão é fundamento. É prática.
Fundamento mais prática, boa experiência. Prática sem fundamento, experiência meia boca. Fundamento sem prática, teoria vazia. Gestão é isso. E aí o tempero do nosso prato, ó, disciplina, organização, atitude, gestão do tempo. Esse é o tempero. Energia. Aqui, Thelma, sou 1 vezes 20, estou correndo atrás de melhorias a cada dia. Corre, Thelma, porque dá tempo. Dá tempo. Agora precisa ampliar. Vamos ampliar, vamos viver novas experiências, buscar novos desafios profissionais. Galera, se tem uma coisa que vocês têm que lutar contra todo dia quando você acordar, você dizer assim, Senhor, dai-me força para eu combater esse mal na minha vida, é zona de conforto. Quando você se sentir confortável, você, toma uma injeção de adrenalina e sai dali. Diz, show Satanás, sai daqui que esse corpo não te pertence. Sai da zona de conforto, galera. Porque esse troço de zona de conforto é atraso de vida. Aí você não aprende coisas novas, não aumenta seus fundamentos, não pratica, não ganha experiência e fica ali esperando o tempo passar, vivendo aquela vidinha. Aquela vidinha é boa, não é ruim não, viu? É boa pra caramba, é por isso que a gente fica nela. Qual é o problema? O problema é que quando a onda vem, a gente está despreparado. E a onda chegou. Agora a onda chegou. Então, o que a gente tem que fazer é viver o 1 vezes 20. Experiências novas e vai fortalecendo o fundamento e vai ali energizando e vai aprendendo coisas novas e vai experimentando coisas novas. Olha o mundo de possibilidades que tem na nossa frente. Agora, pessoal, não sai feito doido fazendo isso, não. Pelo amor de Deus. Fundamento. Aprende o fundamento e vai praticar. É fundamental isso. É importante ter base. É importante. Porque senão vira um negócio doido, desarrumado. Não consegue repetir. Porra, às vezes dá super certo. E aí, quando dá certo, você comemora e não consegue repetir. Por que não consegue repetir? Porque deu certo, ninguém sabe por que deu certo. Deu certo porque deu certo. E às vezes dá certo porque dá certo mesmo. Mas qual é o problema disso? A gente não consegue repetir. Aí gera uma expectativa gigantesca. Eu vou contar um negócio para vocês aqui que aconteceu. A Neide está dizendo, mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz mesmo. Aconteceu uma vez, eu era menino, devia ter uns 10 anos mais ou menos. Eu sempre fui ruim de futebol, sempre fui horrível, um jogador horrível. Assim. Tanto que eu não gosto de esporte com bola, porque eu era muito ruim. Tá? Acho que eu fiquei traumatizado com isso. Mas uma vez eu fui na escola, naquela pelada do recreio, pá, não sei o quê. Aí o jogador que é ruim, você bota ele aonde? No gol. Então eu entrava no campo pro gol. Todo mundo já me mandava pro gol. E aí nesse dia, pessoal, parece que eu tava assim, iluminado. E aí a bola vinha, pá, defesa, pá, defesa, pá, defesa, pá, defesa. Aí, pô, fui escolhido para ser o goleiro do time. Final de semana tinha campeonato, fui escolhido. Eu era o reserva, assim, eu era o último reserva, né? Então, assim, quando ninguém mais queria jogar, tava todo mundo morto, eu entrava. Aí eu fui escolhido para ser o goleiro do jogo. E aí, pô, eu todo orgulhoso, cheguei em casa, falei com minha mãe, aí fomos na loja, minha mãe comprou luva de goleiro, camisa de goleiro, roupa de goleiro, short de goleiro, tudo de goleiro. Aí eu cheguei lá, todo fantasiado de goleiro, tomei 11 gols. 11 gols eu tomei num jogo só. Por quê? Não tinha método. Eu hoje olho para trás, dou risada com essa situação. Não tinha método. Nunca fui goleiro na vida. Mas de vez em quando dá certo. Só que aí você não sabe, não consegue repetir. Então, pessoal, a Raquel está dizendo aqui, sair da zona de conforto causa medo, mas é sempre a melhor opção. Raquel, causa medo a primeira vez. Depois você se acostuma com isso e aí você começa a girar em alta fora da zona de conforto. E aí entra o automático seu é estar fora dela. Então, sai dela. Sai dela porque zona de conforto é o pior mal que vocês podem fazer para a vida de vocês hoje.
É aquela coisa que no curto prazo parece bacana, no médio prazo está acabando a carreira de vocês. Por quê? Porque o fundamento não tá sedimentando, não está solidificando. Você só está prego. Ah, eu já sei como é que eu faço. Já bate o martelo de olho fechado. Mas não adianta nada. A vida não só tem prego. A vida tem múltiplos desafios. E nós temos que ter múltiplas ferramentas. Então, método. Vamos dominar o método. E com o domínio do método, com o fundamento, vamos partir para a experiência. E aí, pessoal, lembre eu dizendo para vocês. Fundamento sem experiência, sem prática, é teoria vazia. Prática sem fundamento é doideira. Sai na doida para ver o que é que dá. Tá certo? Então eu preciso de fundamento e preciso de prática. Juntar as duas, o nome disso é experiência. E é essa experiência que vai tornar vocês gestores extraordinários, é essa experiência que vai acelerar a carreira de vocês, é essa experiência efetivamente que vai fazer com que vocês se tornem profissionais melhores, pais melhores, mães melhores, porque se tornar um gestor extraordinário não é só uma questão profissional, é uma questão de vida, é uma questão pessoal, é uma transformação que vai mudar toda a vida de vocês, não apenas a questão profissional. Eu quero ver cada um de vocês dando esse passo. E aí eu vou pegar uma frase que a Neide colocou aqui, se dá medo, vai com medo mesmo, não deixa de ir. Tô com medo, vai. Vai com medo, que o medo passa pelo caminho. O medo vai ficar no caminho e vai doer, e vai... Mas vai. Não para, não congela. Agora, fundamento. Aprendam fundamento e vão para a prática, porque vocês vão ver que isso é muito mais sólido, vai tornar muito mais sólido a experiência de vocês. A Suede está dizendo, quero abrir um lar de idosos, estou colando com uma pessoa que já está nesse mercado, quero aprender o que fazer, mas observo situações que não quero copiar. Tenho visão de excelência e humanização. Suede, visão de excelência e humanização é o básico. O básico. Isso aí, sem isso, você não vai para lugar nenhum. Agora, não é suficiente. Você precisa desenvolver um modelo de gestão com fundamento, com prática, com gestão de pessoas, com processos, com tecnologia, para sustentar que a excelência e a humanização não sejam espasmódicas, que elas sejam repetíveis, que seja humanizado de qualidade hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e que isso seja a prática. Não depender de um funcionário ou um grupo de funcionários heróis que estão ali se matando para fazer aquilo acontecer. Não, ela simplesmente acontece. O serviço é de qualidade, o serviço é humano, por quê? Porque os processos determinam assim, porque a estratégia determina assim, porque a tecnologia determina assim, porque o monitoramento determina assim, porque é assim. E isso é fundamento e prática. É método. Não cai do céu, não, você aprende. Literalmente, você aprende como fazer. E isso esse aprender como fazer é o passo que você dá todo dia, para se tornar um gestor extraordinário. E aí, a Luana está colocando aqui, feito é melhor que perfeito. Quanto tempo se dedicar no fundamento? O tempo necessário para você conseguir entender o que você está fazendo e começar a praticar. Por quê? Porque isso não termina nunca. Eu estudo estratégia até hoje, eu estudo gestão de processos até hoje, eu estudo tecnologias até hoje, eu estudo gestão de pessoas até hoje, e eu vou estudar o resto da vida, porque não acaba nunca. Cada dia estão saindo teorias novas, estão saindo experiências novas, estão saindo modelos novos, e eu estou me atualizando no fundamento e praticando e melhorando. É um processo contínuo. Agora, o que eu diria para vocês é o seguinte, não espera muito, assim, pega o fundamento e começa a praticar e vai refinando. Porque senão também a gente vai virar o quê? Vai para a universidade e vai chegar no pós-doutorado. Chegou no pós-doutorado, porra, bacana, legal, eu admiro, tenho grandes amigos que são pós-doutores, doutores, pós-doutores, tenho uma admiração incrível por eles, mas não sabem fazer, né? Na boa. Sabem estudar. Eu admiro muito, eu tenho um amigo que ele é pós-doutor numa determinada área e ele é pós-doutor e sabe fazer. Eu digo, cara, você é meu sonho de consumo, você é meu ídolo. Porque ele tem profundo conhecimento e sabe fazer, mas é raro. Só conheço um. Então, pessoal, prática, fundamento, método. É por aí que a gente vai efetivamente
Errar, acertar, como o Cid está colocando aqui. Cid mudou, Cid estava aqui no YouTube, já foi para o coisa. O Rodrigo colocando, não quero ser mais bombeiro, mude, Rodrigo. Se você não quer ser bombeiro, mude, só depende de você. Não depende de mais ninguém, não depende do mundo. Tem uma aula que eu falei aqui sobre isso, não sei se ela ainda está disponível, tá? Mas só depende, eu tenho vários vídeos sobre isso também, como eu oriento como mudar, só depende de você. E pessoal, eu quero ver vocês todos comigo na Jornada Gestor Extraordinário semana que vem. Semana que vem eu vou ter 5 lives recebendo convidados, recebendo gestores que se transformaram, que estão se transformando, e eles vêm contar para vocês a experiência de transformação que está sendo dominar o método, partir para a prática, errar, acertar, fazer, tocar. É um processo de aprendizado. Eu estou aprendendo todo dia. Cada dia que eu faço uma live aqui com vocês, eu me divirto, eu aprendo, porque eu tenho que estudar antes, né? Eu tenho que preparar tudo antes. Então, assim, tudo isso é um processo de aprendizado. Essa relação com a tecnologia, por mais que eu venha do mundo da tecnologia, é um aprendizado todo dia. Tá? Quantas vezes eu não ligo para as pessoas aqui da minha equipe com um app na mão, com um Instagram, galera, como é que eu faço isso aqui que eu não sei fazer? E eles me ensinam, eu aprendo e vou andando e daqui a pouco eu ensino outra coisa para eles. A vida é assim. Então, a idade está na nossa cabeça. A idade não está no nosso corpo, não tá, a idade está na nossa cabeça. E eu acho o seguinte, galera, vocês que são cinquentão aí, de 45 a 55, galera, energia, porque o mundo é de vocês, o mundo é nosso. O mundo é nosso. Só não vai ser nosso se a gente não quiser. Mas pelos próximos 10 anos, o mundo é nosso. Então, vamos energizar e aproveitar essas oportunidades todas que tem aí. Porque a transformação que a saúde está passando no Brasil, não tem gente suficiente. Não tem. Não tem. E vocês, com a experiência que vocês têm, 1 vezes 20, 1 vezes 10, 2 vezes 10, tá certo? 20 vezes 1 já dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas energiza e muda. Se é 20 vezes 1, não deixa o 21 ser igual. Não vai, diga assim, eu não quero que seja 1 vezes 21, nem 1 vezes 22. O 21, o 22 vai ser diferente. E vamos energizar, vamos fazer, e vamos, pessoal, transformar a saúde do Brasil, transformando a sua vida, garantindo oportunidade, garantindo reconhecimento. Amanhã à noite o nosso tema é reconhecimento, como alcançar, como construir o reconhecimento profissional que vocês merecem. Esse é o tema de amanhã. Galera, já estamos aqui 1h07, daqui a pouco o Instagram desliga a gente aqui. Não sei nem como é que ele deixou passar de 1 hora, daqui a pouco ele desliga a gente aqui, desaparece tudo, tá? Então, pessoal, vamos transformar essa realidade de apagar incêndio, vamos transformar essa realidade de enxugar gelo, de esteira de academia, de gaiola de hamster que a gente vive, porque só depende da gente parar e dizer, eu não quero mais, eu vou fazer diferente. Eu fiz isso na minha vida no ano de 2001, transformei minha vida, transformei. Eu vivia nesse mesmo dilema, nesse mesmo processo, transformei minha vida e vocês podem transformar também. Porque eu não fiz nada, absolutamente nada que qualquer pessoa comum, normal como eu, altamente normal, sem nenhum dom especial, pode fazer. Agora, qual é o dom especial que eu tenho? Dedicação, disciplina, organização, muito fundamento e criei ao longo da minha vida a oportunidade de praticar muito. Todas as experiências profissionais que eu tive a oportunidade de viver, eu vivi intensamente, estudei bastante e é o que eu recomendo para vocês. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então vamos focar, trabalhar, porque o sucesso está na mão de vocês. É saber quem vai pegar, tá bom? Show, professor! Obrigado a todos, tá? Suede, maravilhoso, meu kkk foi do goleiro, tá certo aí? Essa do goleiro eu lembrei agora, pô, essa do goleiro foi assim, me traumatizou assim, e eu lembrei agora desse trauma de infância, ó que oportunidade vocês estão me dando para eu me libertar desse trauma, tá certo? Então, galera, obrigado a todos, valeu, nos encontramos amanhã às 12 horas para o último almoço com Gordilho. E amanhã nós vamos falar da trilogia da gestão, método, disciplina e organização, como essas 3 coisinhas podem transformar a sua vida. Amanhã o papo é esse. De noite, 20 horas aqui, o papo é sobre reconhecimento.
como construir o reconhecimento que você quer ter. Reconhecimento não deixe para os outros, você vai ter. E agora, galera, por favor, senta o dedo no like aí, não economiza não. Senta o dedo no joinha, senta o dedo no like. Vamos lá, compartilha, leva mais longe. Vamos fazer mais gente entender o Everest, entender a história do goleiro, entender 1 vezes 20, 20 vezes 1. Compartilha com todo mundo aí, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Nos encontramos amanhã às 12. Valeu a todos. Brigadão.